Bom dia, meus irmãos. Acho que está ligado aqui já, né? Bom, para mim é uma alegria muito grande estar aqui de volta com os irmãos. Já estive aqui algumas outras vezes e mais uma vez agradeço ao convite do reverendo José Maurício, meu amigo também. Deus tem nos dado a graça de podermos caminhar juntos aí e tem sido uma experiência muito boa. O reverendo Maurício, ele é bom de propaganda, né? O risco da propaganda é que sempre ela pode ir além, normalmente vai além do que o que realmente o produto pode oferecer, né? Então, por isso a gente não fica sempre com o pé atrás com a propaganda, né? Mas Deus tem nos dado a graça de caminharmos juntos, conhecê-lo e na verdade eu tenho aprendido muito com ele, tem sido uma bênção na minha vida e sempre que a gente precisa de uma orientação, um conselho, a gente vai buscar o conselho em quem é mais velho, né? Então, como ele é mais velho que eu, então eu vou buscar o conselho dele. E tenho sido muito abençoado pelas suas palavras, a sua sabedoria. Vou me lembrar disso, tá? E a sua humildade em nos assistir. Precisa de ajuda de alguém aqui. Já está lá? Era só... Ele está direto no telão. Você tem que se guiar pelo telão ali. Fechar aí. Não é esse aí, tá? É um PowerPoint. Pode fechar ele aqui? Vamos mexer por aqui, né? Enquanto ele nos auxilia aqui, meus amados, eu gostaria nesta manhã de compartilhar com vocês. No final do ano passado, no mês de novembro e dezembro, Deus me deu uma bênção muito grande, que foi o privilégio de poder conhecer Edimburgo, na Escócia, e a Escócia no seu contexto como um todo, e também Portugal, né? Portugal. Esse aqui. Tá aqui. Tá. Ele tá escondidinho. Tá branquinho aí. Acho que agora vai abrir aí. E quando a gente sai do nosso contexto, sai da nossa caixa, da nossa realidade, e conhece outra realidade, outro país, outra cultura, a gente sempre aprende algumas coisas. E nessas viagens que eu fiz, eu pude aprender algumas coisas, né, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nesta manhã aqui, com base no texto de João, 1 João. Eu vou usar esse texto para a gente desenvolver o que eu quero compartilhar com os irmãos. Lá na epístola de João, a primeira epístola de João, capítulo 1, eu vou destacar alguns aspectos aqui dessa epístola de João, relacionando com essa experiência, com essas imagens e essa realidade que eu quero compartilhar com os irmãos do que nós vimos lá. É claro que o que eu estou me referindo é o contexto religioso, o contexto da igreja, ou das igrejas evangélicas, das igrejas reformadas nesses dois países, olhando também para o contexto ou a realidade da igreja evangélica brasileira, a nossa igreja, a nossa realidade como cristãos, como pessoas evangélicas, e o contexto evangélico como um todo, brasileiro, que há quem diga que vivemos um momento muito fértil nesse aspecto, e por isso está sendo tão explorado aí. A Escócia, aliás, é sobre isso aqui, né? A igreja não pode perder o foco do Evangelho. É isso que eu quero, esse é o meu ponto que eu quero compartilhar com os irmãos. Quando nós olhamos a realidade evangélica ou a realidade das igrejas reformadas, tanto na Europa quanto em Portugal e também no Brasil, nós precisamos sempre ter em mente este foco,
essa realidade, porque como igreja de Cristo, como cristãos, o nosso foco é o Evangelho, né? O Evangelho é a base para o fortalecimento, o crescimento, o desenvolvimento da igreja cristã. E quando eu digo igreja, é claro, o que é a igreja? A igreja somos nós, né? Estamos falando da instituição ou dos prédios, né? Como um prédio tão bonito como esse daqui, né? Aliás, parabéns. Hoje é aniversário da igreja de vocês também. Vocês estão comemorando aí 57 anos, mas com um prédio muito bonito, reformado. A última vez que eu vim aqui ainda estava terminando ainda, mas estão de parabéns. Muito, muito bonito. Eu gostei muito mesmo. A minha igreja também aniversaria hoje, né? À noite também nós vamos cultuar a Deus agradecendo por esta alegria, esse privilégio. Não fará 57, mas fará 44 anos. 44 anos. É fácil de lembrar para mim, porque é sempre um ano a menos. No ano que eu, claro, aniversaria eu faço 45, ela faz 44. Então não dá para esquecer. É fácil de lembrar. E como igreja de Cristo, nós não podemos perder o foco do Evangelho, porque a igreja de Cristo, ela é fundamentada, ela é estruturada no Evangelho, na palavra do Senhor. O problema é que, como instituição, como igreja, e como pessoas que somos, nós somos imperfeitos, somos falhos, e nós corremos o risco de perder esse foco. Como igreja, de perder esse foco na nossa relação com Deus pessoal, na nossa vivência com o Senhor, nós corremos o risco de perder o foco do Evangelho e de continuarmos conduzindo as nossas vidas pela palavra do Senhor. Haja vista a dificuldade que nós sentimos, que nós temos, a luta que nós temos para manter uma relação muito, muito próxima e prática com as Escrituras. O conhecimento, a leitura, as nossas devocionais, no nosso dia a dia, pelo menos para mim, não sei para vocês, mas para mim é uma luta grande. A cada dia se voltar para a palavra de Deus, estudar, buscar o alimento espiritual e conduzir a minha vida pelos ensinamentos da palavra do Senhor. É uma luta, mas é uma luta que nós não podemos baixar a guarda, temos que buscar sempre. O que é interessante, por isso que eu trago essa experiência, no caso da igreja da Escócia, é porque a igreja da Escócia, como vocês sabem, a Escócia é o berço do protestantismo, né? A igreja da Escócia é uma igreja calvinista, presbiteriana, como são as nossas igrejas também. Ela foi fundada por John Knox, vocês conhecem um pouquinho da história aqui. Ela foi adotada pelo parlamento escocês em 1560, né? Então ela é uma igreja que desfruta de um privilégio como ainda desfruta no Brasil o catolicismo, o status de igreja majoritária, da maioria dos brasileiros. Por exemplo, no caso também a Escócia ainda desfruta desse status, embora não tenha hoje mais tanto esse amparo, essa proteção em termos de governo, de política, né? Mas ela ainda é a igreja majoritária lá no país da Escócia. Não é que exista só ela, mas hoje já existem muitas outras igrejas evangélicas, né, a partir da igreja da Escócia. Uma série de divisões que foram ocorrendo ao longo desses anos. A sede, vocês vão ver aqui a foto da sede também, fica lá em Edimburgo. Edimburgo é a capital lá da Escócia. Aqui foi a primeira divisão que ocorreu na igreja da Escócia. Em 1843, um terço dos seus membros saíram e fundaram a igreja que hoje também é conhecida, ainda existe essa igreja lá, Igreja Livre da Escócia. É uma igreja também muito forte na Escócia, talvez a segunda igreja mais importante da Escócia. Veja, irmãos, a minha pretensão aqui não é trazer um estudo aprofundado sobre a igreja da Escócia e nem também de Portugal. Não é a minha área, mas eu só estou aproveitando essa experiência que eu tive, compartilhando com os irmãos, chegando ao ponto, meu ponto aqui, que é a questão do nosso foco no Evangelho. E ontem mesmo, falando com o meu amigo lá da Escócia, que é o reverendo Drauzio. Vocês conhecem o reverendo Drauzio? Conheceram? Não? Conheceram. Reverendo Drauzio. Tem mais alguém que conhece o reverendo Drauzio também lá atrás. Você também conhece o reverendo Drauzio. Drauzio Piratininga. Exatamente. Ele era bibliotecário lá do seminário. E conversando com ele ontem, eu falei para ele, olha, amanhã estarei lá na igreja
da Vila Formosa, lá na Zona Leste, e vou falar um pouquinho lá da realidade aí da igreja da Escócia. E aí ele disse assim, que bom, que ótimo, mas só toma cuidado, porque normalmente o que acaba acontecendo é que quando isso acontece, a ideia não é apresentar a realidade da igreja escocesa para que nós aqui fiquemos, coitados dos irmãos, ele falando isso para mim. Na verdade, nós queremos que vocês conheçam e que outras culturas e países conheçam a realidade, mas para nos ajudar, para ter compaixão de nós, para orar por nós, para nos ajudar até financeiramente, se puderem também. E é esse o nosso objetivo também. A igreja aqui de Vila Formosa, lembrarem-se da luta que passa hoje a igreja da Escócia, a igreja de Portugal, nas suas orações, porque são irmãos nossos, também estão lá batalhando pelo Evangelho, batalhando por serem fiéis a Deus, na pregação do Evangelho, na vida cristã individual de cada um deles, e que precisam também das nossas orações, do nosso amor e do nosso amparo também. Então a igreja teve essa primeira divisão em 1843, vocês viram que é uma igreja muito antiga, 1560, né? Berço do protestantismo, o movimento reformado protestante está fervilhando nessa época aqui, fervendo nessa época aqui, né? Oi? O Brasil foi descoberto em 1500, então nós temos uma igreja mais antiga do que o nosso país aqui. A partir dessa divisão aqui, muitas outras subdivisões ocorreram também. É só um panorama geral para os irmãos, talvez, que não conheçam, terem esse contato e essa ciência. Do censo de 2010, havia lá na Escócia 1.427 igrejas. Você lembra quantas igrejas tem? Eu dei uma procurada rápida, não achei igreja presbiteriana no Brasil? Uma ideia? Já você me fala. Mas um detalhe interessante aqui nós temos aqui 1.427 igrejas na Escócia, mas a gente precisa lembrar o tamanho do país que é a Escócia. A Escócia é um país minúsculo, menor do que o estado de São Paulo. Isso é importante porque quando a gente fala que tem quase 1.500 igrejas, significa que tem muitas igrejas protestantes dentro de um país minúsculo. Para os irmãos terem uma ideia, em cada bairro, e isso foi o projeto deles no início, de instituição, formação de igrejas, em cada bairro tem pelo menos uma igreja protestante, uma igreja reformada. É normal você encontrar mais de uma igreja, 2 igrejas. No bairro, por exemplo, onde o pastor Drauzio pastoreia, tem 2 igrejas escocesas, 2 igrejas. E é muito comum você encontrar. Então, é diferente de São Paulo. Diadema, por exemplo, que é a minha realidade, Diadema é pequeno em termos de território, né? Mas populacionalmente, em termos de habitantes, é gigantesco. Vocês conhecem lá também a realidade. E a gente está lutando, batalhando. Hoje nós temos, esse ano, agora em janeiro, conseguimos organizar mais uma igreja. A 5ª igreja, 5 igrejas num universo gigantesco de pessoas que é lá em Diadema. Você não encontra, diferente a realidade da Escócia, uma igreja em cada bairro. Aqui no Brasil é diferente, né, na nossa realidade. Então, isso mostra que a igreja reformada da Escócia é uma igreja presente no contexto social. 5.600, mas olha o tamanho do Brasil. O Brasil tem, se não me engano aqui, 8 acho que bilhões, né, de quilômetros quadrados. Eu estava vendo isso ontem, acho que é isso. A Escócia tem 78.722 quilômetros quadrados e uma população de 5.300, 5 milhões, né? 5 milhões e 300 mil habitantes. Então é um país realmente muito pequeno, por isso é importante a gente entender a presença da igreja reformada na Escócia. É um terço do estado de São Paulo, comparando aqui com os habitantes do Grande ABC, o Grande ABC tem 2,5 milhões de habitantes. Você duplica, então você tem 2 ABCs que compõem a Escócia. São os moradores da Escócia, né? Então, só para a gente entender como é um país realmente pequeno. Aqui eu só trouxe só para os irmãos verificarem, não fica muito claro aqui, mas vocês podem ver isso depois, né, no próprio Google lá.
como é pequeno, tem um pontinho aqui dentro, não dá para ver, mas aqui é o país da Escócia, aqui. Realmente é um país, então, muito pequeno. Eu trouxe algumas fotos aqui para compartilhar com os irmãos de algumas igrejas que lá nós tivemos a oportunidade de conhecer e de visitar. Essa é uma igreja importante que fica na cidade de Dundee, uma igreja referência. Aliás, a primeira igreja que o pastor Drauzio ficou, ele recebeu o treinamento lá nessa igreja. Essa igreja tem uma história interessante. Estão vendo essa torre aqui? Essa torre é uma torre importante para a história da cidade, do país também. Na época em que houve a guerra entre os católicos e os protestantes, essa torre aqui foi uma base para essa batalha. Inclusive, ainda hoje, existem canhões aqui em cima, os canhões que foram usados na época, onde os protestantes daqui de cima defendiam, né, o seu território, a sua igreja, e os católicos embaixo. Então, os canhões e marcas também na fachada dos ataques da época também. Esse espaço aqui da torre, essa igreja ela é interessante pelo seguinte, aqui tem uma foto maior, ela é uma igreja muito grande. Aliás, as igrejas da Escócia é um show à parte, né? Quem gosta desse tipo, né, arquitetura, é muito bonito de contemplar, é uma beleza realmente que enche os nossos olhos. É uma igreja muito grande, essa igreja aqui de Dundee, e o interessante é que, na verdade, uma época, ela chegou a ser 3 igrejas em uma. Essa primeira parte aqui, ela hoje é tombada, pertence ao Estado lá. A igreja não tem o acesso, né, assim, o domínio. Mas aqui é o centro, né, da igreja, a parte central. Então essa parte inicial aqui, ela se tornou uma igreja. Aqui no centro, uma outra igreja. E essa última parte aqui, uma outra igreja. Denominações diferentes. Dentro do mesmo prédio. Hoje, essa parte entre a torre e a parte do meio aqui central é a igreja da Escócia. A igreja reformada da Escócia. Essa parte do meio aqui, central, não é mais igreja hoje, mas é usada para fim social. Inclusive, o filho do pastor Drauzio, ele trabalha aqui, prestando serviços para... Essa cidade é uma cidade universitária, tem muitos estudantes, muitos jovens. E a igreja da Escócia, ela hoje é uma igreja voltada para a sociedade, para os moradores, tentando acessar com o seu testemunho, com o evangelho. O objetivo é esse, levar o evangelho para os moradores. Só que não funciona lá na Escócia, como nós fazemos aqui no Brasil. Nós, acho que a igreja aqui da Vila Formosa já deve ter feito isso, vamos fazer a evangelização. Como é que a gente faz a evangelização em termos de igreja hoje? Entregar folhetos. Nós também fazemos isso como evangelização. Vamos distribuir folhetos pela cidade. Lá não funciona assim. Ou você, hoje é aniversário da igreja. Imagino que muitos irmãos aqui já convidaram parentes que não são da igreja para virem. E vem. Né? A igreja recebe muitos visitantes. Os escoceses têm aversão à igreja. Se você convida para vir à igreja, eles não vêm à igreja. Se você distribui um folheto dizendo que é evangelho, eles não atendem, não recebem assim. Então, a igreja da Escócia hoje entende que o caminho para a evangelização é através da assistência social. Aqui, nesse espaço, acontece um trabalho como esse, voltado para os jovens. Da área de futebol. Então, eles têm um horário durante o dia, vão para lá e recebem esses moradores, esses jovens, dão um lanche, dão um alimento. Tem um espaço aqui, uma quadra interna aqui, tudo preparado para eles receberem esses jovens e a partir daí começar todo um trabalho até chegar no ponto principal, que é a apresentação do próprio evangelho. E essa outra parte aí, como eu falei para vocês, é uma outra igreja independente da igreja da Escócia. Então essa igreja aqui é interessante porque tem essa história, mostra o contexto religioso, né, um pouquinho do contexto religioso da própria cidade, do próprio país também. Aqui internamente, né, vocês verificam que o espaço interno da igreja, como esse espaço aqui hoje está bem mais moderno, né, bem mais bonito, esse espaço aqui também foi modificado e é um espaço hoje com a cara mais moderna. A cidade de Dundee é uma cidade também que tem esse aspecto, um aspecto mais moderno. Interessante, quando você anda pelas cidades lá, você tem, igual aqui em São Paulo, você tem a cidade velha e você tem a cidade moderna, né? Prédios novos, fachadas mais atuais no contexto de mundo.
Essa daqui é uma outra igreja também. Eu separei essa imagem porque ela mostra uma outra realidade, que é interessante para nós conhecermos aqui também. Essa igreja fica em Fort William, e aí eu tirei foto dessa placa aqui pelo seguinte: é comum eles identificarem a igreja com uma placa assim, e aqui na placa eles colocam o nome do pastor da igreja e os horários de culto que tem aqui, né, os dias e os horários, para divulgação. Mas essa igreja aqui, vocês percebem que não tem o nome do pastor. Aqui, ó, reverendo, está em branco. Meus irmãos, na Escócia hoje tem, no mínimo, 200 igrejas contratando pastores. Quer ir trabalhar lá? 200 igrejas precisando de pastores. Por isso que essa foto aqui, ela é simbólica, é representativa, porque é uma igreja que está contratando o pastor. Então, o que eles fazem? Sabe essas revistas de como é que diz? De emprego? De anúncios, né? Revistas seculares. Tem uma página ou duas que é da igreja da Escócia. E lá eles colocam: igreja, né, da cidade de Fort William está contratando ministros, reverendo, mande o seu currículo e tal. Então é comum você encontrar nas revistas esse tipo de abordagem. Por quê? Porque não tem pastor suficiente para atender a demanda das igrejas da Escócia. Essa daqui é a igreja central, um prédio muito bonito. É a primeira igreja presbiteriana do mundo, né? A igreja do John Knox. É uma igreja, aqui a parte interna dela, muito bonita. Quando a gente entra assim, a princípio lembra um pouco a nossa Catedral da Sé aqui, mas ela proporcionalmente é muito maior. Aqui é o púlpito da igreja, né? A parte interna. E é uma igreja importante porque foi o marco, né, da igreja da Escócia. Essa última igreja aqui que eu mostro para vocês é a igreja onde o meu amigo lá, o pastor Drauzio, ele trabalha hoje, né? As igrejas lá, como é um país nessa época então, né, muito gelado, muito frio, eles precisam de aquecimentos, né, sistema de aquecimento na igreja. Ele estava falando para mim, por exemplo, que um dos investimentos mais caros é o aquecimento. Essa igreja aqui tem essa dificuldade por causa da sua arquitetura, né? E aí o desejo dele é reformar para que o gasto não seja tão alto com relação ao aquecimento da igreja. Mas é uma das igrejas boas da Escócia. É uma das igrejas que tem mais de 100 membros hoje. Não é comum você ter essa quantidade de membros ativos na igreja. As igrejas são igrejas esvaziadas. Eu participei lá de um ofício fúnebre. Eu saí do Brasil, fui para a Escócia participar de um ofício fúnebre. Mas o ofício fúnebre escocês é um show também à parte. Se alguém tiver oportunidade. É verdade. É difícil no nosso contexto de entender. Mas é verdade. Coincidiu, né? Deu ir. E ele, inclusive, quando eu estava me preparando. Ou você ter o privilégio de morrer na Escócia. Mas é um show à parte, gente. É realmente cena assim de filme, de cinema. Um negócio impressionante. Pena que não pode tirar foto, não pude tirar foto, porque eles não permitem, né? Mas é um show à parte. Mas antes de eu ir para lá, o Drauzio me disse: olha, eu fui convidado para fazer um ofício fúnebre. Se você não se importar, você vem comigo e tal. Eu falei: não, tudo bem, a gente vai. E fui. Mas o detalhe não é o show à parte, é apenas um parêntese. O detalhe é o seguinte: você entra na igreja, você vê só cabelos brancos, na grande maioria. Você não vê jovens. Olha a beleza que nós temos aqui, né? Adolescentes, jovens. A igreja é uma igreja mista, né? Lá, a grande maioria são pessoas já cabelos brancos, já bem vividas. Então, é uma realidade difícil a igreja da Escócia. Aqui é o pastor Drauzio, para quem não conhece, né? A foto dele aqui que eu coloquei. É uma realidade hoje difícil, mas a gente precisa lembrar que a Escócia é o berço do protestantismo. A pergunta que nós poderíamos fazer é: mas o que aconteceu com a Escócia?
A Escócia é a nossa avó. A igreja da Escócia é a nossa avó, né? É a nossa avó. Foi onde tudo começou. O movimento reformado começou lá na Escócia. Gente, meus irmãos, aqueles irmãos daquela época deram suas vidas pelo Evangelho. Muitos morreram por causa do Evangelho. Não sei se vocês já ouviram falar aqui de um reformador muito importante, Patrick Hamilton. Foi morto, enforcado e incendiado na porta de uma das universidades lá da Escócia. E isso aconteceu, não foi só um caso. Muitos irmãos morreram por causa do Evangelho. A pergunta é, o que aconteceu com a igreja da Escócia, com a nossa igreja avó? Uma igreja tão firme, tão fiel. O que aconteceu? Bom, a igreja de Portugal. Saí da Escócia, voltei para o Brasil e voltei de novo para Portugal, porque ficou mais fácil para mim fazer assim. Se por um lado nós temos a Escócia, que é o berço do protestantismo, você, lá na Escócia, você respira igreja evangélica, igreja reformada. Eu queria saber, eles falam em latim na Escócia? Em latim? Não é comum. É inglês. O inglês ou o gálico, né? Uma língua mais antiga. Mas o mais comum é o inglês mesmo, né? É o inglês. Então, nos primórdios, o Brasil recebeu muitas pessoas que vieram evangelizar. Na Europa, na Escócia. Muitos dos nossos reformadores eram da Escócia. É o berço, né? É o berço, é. Nós temos países. Há quem diga que a Escócia foi o útero, né, do protestantismo, né, do movimento reformado, das igrejas reformadas. Então, se por um lado nós temos essa realidade que respiramos a igreja evangélica reformada, por outro, uma experiência ao contrário. Até que horas eu tenho? 11h20? Ok. Aí, vindo para Portugal, se a Escócia recebeu e a igreja reformada teve toda essa influência lá na Escócia, Portugal foi diferente, né? Aliás, há quem diga, né, e há quem diga é um personagem importante, Antero de Quental, lembra? Reverendo Wilson, lembra? Aqui o grande atraso de Portugal foi exatamente por ter fechado as portas para a reforma do século XVI. Ou seja, a igreja reformada, a igreja cristã reformada, ela não teve acesso, penetração em Portugal. E é importante essa fala porque um personagem importante para os portugueses, Antero de Quental. Ele vai dizer que, ele vai apontar a ausência do movimento reformado do século XVI, o movimento reformado do século XVI, passando pelo mundo, não entra em Portugal, porque não tem acesso, é impedido de entrar em Portugal. E anos mais tarde, ele vai dizer que a causa do atraso de Portugal, quem gosta de... Alguém aqui já deve ter falado piada portuguesa, né? Ele vai dizer que o atraso de Portugal foi por não ter recebido o movimento reformado do século XVI, né? Não ter tido esse acesso. É interessante porque quando você chega em Portugal, a realidade é completamente outra. Lá em Portugal, as igrejas mais importantes de Portugal são assim. Está vendo aqui? Isso aqui é um prédio. Deixa eu ver se essa outra... Aqui, ó. É um prédio. E a igreja cristã presbiteriana, né, a igreja reformada também da Escócia, não tem só a igreja cristã presbiteriana, mas é a igreja que, inclusive, tem o apoio da nossa APMT, nós enviamos pastores para lá. Mas observe a diferença importante. Aqui é a igreja que fica na cidade de Lisboa. E é a igreja mais importante, a igreja cristã presbiteriana,
mais importante de Portugal. É uma igreja que fica no pé aqui, né, de um prédio, no térreo, né, são salas comerciais, e essa sala aqui, Portugal hoje tem 5 igrejas evangélicas cristãs presbiterianas, apenas 5 igrejas. Dessas 5 igrejas cristãs presbiterianas, apenas 2 ou 3 têm prédios próprios. E essa daqui é a igreja mais importante. Esta igreja aqui que fica em Lisboa, tem 2 igrejas importantes, mais importantes. Eu digo mais importantes no sentido de estrutura. Esse prédio é próprio, e essa igreja é pastoreada pelo pastor Manuel Luzia, que foi quem me recebeu lá em Portugal, mas ele pastoreia essa igreja em Lisboa e pastoreia também essa igreja aqui em Barreiros. Barreiros, que é uma cidade vizinha a Lisboa. Você só atravessa o rio Tejo lá e você está em Lisboa ou em Barreiros. Mas observe, também no térreo de um prédio, uma sala muito simples, né? Dificilmente, né, você precisa estar muito atento para você enxergar aqui a placa da igreja, você identificar que ali é uma igreja. Isso é representativo para nós. Se na Escócia a igreja reformada ela tem esse acesso e essa importância tão grande, por outro lado, em Portugal, ela não tem essa importância toda. É uma igreja minúscula, com sérias dificuldades. É uma igreja que já tem mais de 50 anos. Essa igreja aqui, por exemplo, acho que é a mais antiga, que fica lá em Barreiros, essa placa aqui é de 2005. Eles estão comemorando 50 anos. E um detalhe interessante, em 2005, hoje ela é uma igreja cristã presbiteriana lá de Barreiro, mas antes dela ser uma igreja cristã presbiteriana, ela era igreja evangélica das Boas Novas, ela era a igreja evangélica do Barreiro, ela era a igreja evangélica do Bom Pastor, outras denominações. Essas denominações, elas não resistiram, fecharam as portas, e por último, esse prédio foi então adquirido para a igreja presbiteriana do Barreiro. É uma igreja que tem mais de 50 anos, mas observe então a estrutura, né, da igreja. É uma igreja muito simples, um prédio muito simples, e isso também é importante para nós, aqui nesta manhã. Aqui é a parte interna da igreja, né, uma sala que talvez seja um terço disso daqui. Essas 2 igrejas, cada uma delas, não passa de 30 membros. De 30 membros da igreja. Esse pastor, ele pastoreia 2 igrejas. E ele disse para mim assim, ele fala, reverendo Valmir, português, né? Reverendo Valmir, tem mês aqui que eu fico preocupado porque não vou receber o suficiente. A igreja não consegue arrecadar o suficiente para honrar o compromisso que tem comigo. Eles compraram o apartamento que eles moram lá há alguns anos atrás. Ele disse assim, olha, Portugal hoje está passando por uma crise econômica, política econômica também, como o Brasil está passando, muito, muito sério, muito importante lá. E ele disse assim, muitas pessoas estão devolvendo os seus imóveis aos bancos, e eu estou seriamente preocupado disso acontecer também conosco. Né? É uma igreja que depende de ofertas, inclusive das igrejas brasileiras. Presbiteriana, Dona Isabel, conhecida da igreja. E a igreja presbiteriana da Ilha da Madeira tem mais de 60 anos. Mais de 60. Ela é cuidada pela família da Dona Isabel, que é uma tia bem senhorinha. Ela abre a igreja todos os dias, limpa, mas o pastor aparece lá esporadicamente, poucas vezes ao ano. Como a minha sogra foi para lá, eles ligaram para o pastor e o pastor foi até a igreja. Só existe uma única Bíblia na igreja. É uma única Bíblia. A Ilha da Madeira é uma ilha muito visitada por turistas. Verdade. É uma parte de muitos ricos. E a única igreja, se eu não me engano, é a única igreja evangélica, protestante por acaso. Tem muitos anos, mas não há nem cultos lá aos domingos. Eles fazem culto doméstico. Só a família do Dona Isabel, a família Franca, ali, que é uma das poucas famílias ainda protestantes do lugar. E eles não têm pastor, não tem mais cultos, os cultos são domésticos. Quando foi que ela esteve lá? Há 2 anos. Vai fazer 2 anos. 2 anos, né? Interessante, né? A Ilha da Madeira é também um lugar muito bonito, né?
Um dia eu irei conhecer, se Deus quiser, um desejo de conhecer a Ilha da Madeira. Esse aqui é o reverendo Manuel Luzia, a esposa dele, a Donzília, e o Pedro. Esse é o filho mais novo. Por que eu estou mostrando a foto deles aqui? Eu deveria ter mostrado, mas esqueci. Porque você me fez lembrar, e aí o que você falou, um filho dele que casou, ele foi morar na Ilha da Madeira. E ele está auxiliando essa igreja lá. Conhecer. A tia, a gente falou com ela esses dias. Eles devem conhecer, com certeza. Ela tem a chave da igreja e ela se preocupa, ela vai diariamente cuidar da igreja, diariamente. Uma senhorinha bem, parece a Dona Isabel, quem conhece, né? Uhum. E ela vai todos os dias. E ela não deixou com que a igreja, porque eles queriam fechar. E acho que a casa, se não me engano, é da família Franco lá. Pois é interessante. Olha aí, o filho dele está lá na Ilha da Madeira, morando lá, casou, e como é filho de pastor, né, nesse contexto também de igreja, e ele agora resolveu ajudar o trabalho lá da igreja, também trabalhando com jovens, com adolescentes, né, também investindo na igreja lá. É interessante você lembrar, porque mostra essa realidade aqui. Reverendo, eu trouxe uma carta da igreja de Portugal, diretamente de Portugal. E queria deixar com vocês aqui, mostrando esse contexto da igreja de Portugal. Essa carta, ele mostra um pouco dessa realidade, melhor do que o que eu estou fazendo aqui para os irmãos, é claro. Mas é claro que ele manda essa carta para as nossas igrejas, pedindo a nossa ajuda, as nossas orações, o nosso amor, a nossa compaixão e também o nosso apoio financeiro também. E eu quero aproveitar aqui e deixar, se o reverendo Maurício não se incomodar, gostaria de deixar para que o conselho tomasse ciência e, na medida do possível, a igreja de Vila Formosa está também ajudando a igreja de Portugal. Meus irmãos, duas realidades, dois contextos. Num país você tem a igreja presente, a igreja de Cristo, o país, né, respira a igreja evangélica, a igreja reformada. No outro país, você tem a presença da igreja muito pouco significativa, pouco representativa na sua cultura, na sua sociedade, onde ela está presente. Mas ela está lá. Ela está lá. A pergunta: por que a igreja da Escócia chegou no estado que está hoje? E por que a igreja de Portugal também está no estágio que ela está hoje? Aí é o meu ponto, né? A igreja não pode perder o foco do Evangelho. Talvez não tanto a Portugal, mas a Escócia. O grande problema da igreja da Escócia é a secularização. O que é a secularização? É a banalização do sagrado. É a banalização do púlpito. Ao invés de você pregar o Evangelho, você prega outras coisas. É a banalização da vocação ao ministério. A igreja da Escócia hoje, ela ordena casais homossexuais para o ministério. Tanto pastores quanto presbíteros, né? Ela ordena isso. A igreja da Escócia, um grande número de pastores não são convertidos. Não são convertidos. Tanto é que a igreja é dividida em dois grupos. Um grupo que se considera os evangélicos e o outro grupo que eles consideram os liberais, secularizados. Por reconhecerem, entenderem que não são pessoas convertidas, não são pastores convertidos. Então isso é muito sério. É muito sério. É uma igreja que talvez perdeu o foco em algum momento da história, foi perdendo o foco principal, que é o foco do Evangelho, da palavra do Senhor. O Evangelho é a base. O Evangelho é a base. E pegando essas duas realidades, quero chamar a atenção para a nossa realidade. Como igreja brasileira,
como evangélicos, como cristãos brasileiros, como pessoas de Cristo que nós somos. O meu propósito é esse. É um alerta a nós mesmos. Eu acho que essas duas realidades devem servir para nós como um alerta. A igreja brasileira desfruta hoje de um status que os estudiosos classificam como um momento importante para a igreja cristã. Dentro desse contexto de igreja cristã, é claro que os olhos estão voltados, a atenção está voltada mais para as igrejas evangélicas do que para o próprio catolicismo, em termos de expansão. Porque o catolicismo brasileiro, como vocês sabem, não vive essa realidade, e os estudos apontam isso, uma realidade de expansão, mas de perda. A expansão acontece no campo evangélico brasileiro. Mas, será que de fato a igreja evangélica brasileira está mantendo foco no evangelho? Irmãos, a epístola de João, que eu pedi apenas para vocês abrirem, mas desprezei, né? Não li. Mas deixei aí para que nós compartilhássemos aqui um pouquinho. João, quando escreve para essa igreja, ou para esse grupo de irmãos, essa igreja está também lidando com um tipo de secularismo. Essa igreja enfrenta um problema com o gnosticismo. Essa igreja enfrenta um problema com heresias, que o serentismo e o docetismo, heresias que vêm frontalmente, diretamente, combater a doutrina da encarnação. Os apóstolos vieram a essas igrejas, a esse grupo de irmãos, pregaram o evangelho, pregaram a doutrina da encarnação, o Cristo, apresentaram o Cristo como de fato o Cristo se apresentou para eles como apóstolos, enquanto apóstolos. Eles transmitiram esse conhecimento, isto é, o evangelho, da forma como receberam de Cristo, para essa igreja, ou essas igrejas, esses irmãos. E com o passar dos anos, essa igreja foi recebendo outros ensinamentos com respeito à doutrina da encarnação, o que nós podemos também considerar como secularismo. A banalização do sagrado, da doutrina da encarnação de Cristo. Então, essas heresias, elas vêm afirmar que Jesus, Cristo, não é o mesmo. O Jesus é um, o Cristo é outro, fazendo uma distinção entre o divino e o carnal ou físico. João e os apóstolos haviam ensinado que Cristo é uma única pessoa, um único ser. O único. Essas duas doutrinas então vêm afirmando que Jesus, o docetismo, por exemplo, teve apenas uma aparência humana, mas de fato não era humano. O serentismo diz que havia uma distinção entre a humanidade de Cristo e a divindade de Cristo. João, então, precisa corrigir isso, essa heresia. E aqui, eu creio que nós podemos ter essa relação. O pensamento secular, o pensamento que não está fundamentado no Evangelho, começa a entrar na igreja. Um ensinamento diferente do que eles receberam dos apóstolos. E esse tipo de ensinamento começa a trazer uma série de problemas para a igreja. Claro, começa a haver uma divisão. Aqueles que entendiam e aceitavam a doutrina da encarnação como receberam dos apóstolos, se posicionavam de um lado. Esses outros, influenciados por esses novos líderes, se posicionavam do outro lado. E a igreja começa a viver essa tensão, caminhando já para uma possível divisão. Começa a haver intrigas, começa a haver disputas, começa a haver falta de amor, e começa a ser minada a doutrina da encarnação. Gente, você tira a doutrina da encarnação do Evangelho, o que acontece com o Evangelho? Você destrói o Evangelho. Você destrói a Escritura, porque Cristo, Jesus Cristo, é a base do Evangelho, é o Evangelho. Se você mina a doutrina da encarnação de Cristo, quem é Cristo? Aliás, o próprio João vai dizer isso no seu Evangelho, né? O Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, né? O Verbo se fez carne, habitou entre nós. Olha a doutrina da encarnação aí.
Se você tira a doutrina da encarnação, se você tira o Jesus Cristo do Evangelho, o que sobra do Evangelho? Nada. Então, o Evangelho está sendo minado. Aqui já na igreja primitiva. A secularização começa a penetrar na igreja. Isso começa a trazer uma série de dificuldades e problemas para a igreja. Por isso, João, ele sente a necessidade de apresentar uma solução. Ele precisa resolver o problema na igreja. Mas antes disso, observe como João começa essa carta escrevendo para essa igreja. Ele diz assim, lá no capítulo 1. O que era desde o princípio. O que João está dizendo aqui? Quando ele diz o que era desde o princípio. Está se referindo ao que ou a quem? Ele quem? Olha como é interessante. João escreve para combater. Desculpa, irmãos. É que eu estou com alguma coisa estranha na boca aqui e está me machucando. Por isso que de vez em quando eu ponho a mão aqui na boca. Observe como João começa a sua carta indo direto ao ponto. Essa igreja está sendo atacada. A doutrina da encarnação está sendo atacada nesta igreja. João começa a sua epístola dizendo assim: gente, meus irmãos, o que era desde o princípio, o que nós ouvimos, repara ele dando o testemunho dele agora, nós recebemos daquele que era desde o princípio. O que aqui é muito importante. O que era aqui, João está se referindo não apenas à pessoa de Cristo, mas está se referindo também à sua obra. Então a pessoa e a obra de Cristo. João está dizendo, o que era desde o princípio, isto é, a pessoa e a obra de Cristo, que era desde o princípio, o que nós temos ouvido, o que nós temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, Jesus Cristo. O que João está fazendo aqui, irmãos? João está chamando a igreja de volta ao foco, de volta ao Evangelho, de volta a Cristo. João está dizendo, nós estávamos lá, nós o vimos. Eles estão dizendo que Jesus é apenas uma aparência. Gente, presta atenção, nós tocamos nele. Como ele pode ser apenas uma aparência? Uma aparência não se toca, não é de carne e osso. Não é um fantasma. Ele diz, nós o ouvimos. Nós o vimos. Apalpamos com as nossas próprias mãos. O verso 3, o que temos visto e ouvido, aí ele diz, isto vos anunciamos. O que João está dizendo é o seguinte, nós recebemos o Evangelho de Cristo e nós transmitimos o Evangelho de Cristo. Meus amados, quando nós perdemos o foco do Evangelho, a igreja perde a direção certa, se desvia, se perde. Quando o ensino na igreja ele é contaminado pelas heresias, pelo secularismo, pelo liberalismo, colocando tudo debaixo de um guarda-chuva, por todo e qualquer ensinamento que não provém das Escrituras, a igreja perde a direção, a igreja perde o rumo. Será que a igreja brasileira ainda está na direção certa? Será que nós, como evangélicos, como crentes presbiterianos, que nós gostamos de falar, e eu gosto de dizer que eu sou crente presbiteriano, será que nós estamos de olho no foco? Ou será que nós já não começamos a tirar os olhos do foco em algum momento do alvo, que é o Evangelho de Cristo? Eu creio, irmãos, que nós precisamos refletir sobre este ponto. A igreja da Escócia e a igreja de Portugal precisam da nossa ajuda, precisam das nossas orações, e nós devemos fazer isso, ajudá-los. Lá na minha igreja também nós vamos promover, inclusive, o PH promove lá um churrasco missionário. E tem sido muito importante. Um churrasco missionário, eles no dia vendem lá um churrasco, você vai lá, paga, e esse dinheiro arrecadado, o saldo, é enviado para missões, né? E eu já conversei lá com alguém na UPH e já pedi para entregar essa carta
para que essa arrecadação seja enviada também para a igreja lá de Portugal. Eles precisam da nossa ajuda, precisam das nossas orações. Isso é importante, nós vemos essa realidade, saímos um pouquinho do nosso contexto, enxergamos essa realidade de fora, desses irmãos que já vivem há mais tempo que nós, principalmente na Escócia. Isso é importante, mas também é importante nós olharmos para dentro da nossa própria casa, da nossa própria realidade, e nos perguntarmos também: será que estamos mantendo o foco, de fato, no Evangelho de Cristo? Será que a minha vida, o meu viver como evangélico, como cristão, de fato representa a realidade do Evangelho? Observe, João, então, preocupado em resolver a questão da igreja, o problema da igreja, uma heresia traz sérios problemas. Então, essa igreja, ela começa a ter problemas, por exemplo, na área de relacionamentos, intrigas. O que às vezes é comum nas igrejas: discórdias, divisões, inimizades. João vai estabelecer 3 critérios para corrigir esse problema da igreja. O primeiro está voltado para esse problema como consequência do secularismo, da heresia. Impactou no relacionamento da igreja. Então João estabelece o primeiro critério para resolver, para a solução da igreja, é o critério da reta conduta. Aqui tem alguns textos, não aqui, mas está comigo aqui, que eu quero pedir para os irmãos me ajudarem na leitura desse texto, para facilitar aqui a compreensão. O critério da reta conduta. Observe, isso é importante para a gente. Quando uma igreja ela está contaminada por heresias, por ensinamentos contrários às Escrituras, isso vai gerar tensão na igreja, inimizades, discórdias e até caminhando para uma possível divisão. Aí os crentes começam a agir de maneira desonesta um com o outro, não seguindo a reta conduta ou uma conduta reta, tanto faz. Observe o que João diz no capítulo 1, versículo 5. Eu vou ler para vocês aqui. O versículo 5, João vai dizer assim: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele, olha, João chamando a responsabilidade desses crentes. Se nós dissermos que somos crentes, isto é, andamos com ele, temos comunhão com eles, e não estamos nas trevas, e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Observe a ênfase de João: mantemos comunhão uns com os outros. É uma igreja que já não desfrutava mais da paz, como o pastor Maurício falou aqui. A igreja de Vila Formosa está em paz. A igreja primitiva, nesse momento, não está desfrutando dessa paz. João está dizendo: se vocês dizem que são crentes, estão em comunhão com Deus, vocês precisam estar em comunhão uns com os outros, viver em paz, buscar isso. O verso 8: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. O verso 10: se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-o mentiroso. O capítulo 2, deixa eu adiantar um pouquinho mais aqui. O versículo 4 do capítulo 2: aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Você observa aqui no versículo 7, João vai dizer: amado, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo. Repara, João chamando de volta. Que mandamento antigo é esse? O evangelho que ele recebeu de Cristo, o evangelho que ele havia ensinado para a própria igreja, o qual desde o princípio tiveste. Esse mandamento antigo é o quê? A palavra que ouviste. Então João começa chamando a igreja de volta à responsabilidade do que eles aprenderam, a colocar em prática o que eles aprenderam
da palavra do Senhor, tendo uma conduta correta. Veja, se você diz que é crente e a sua conduta de vida, dentro e fora da igreja, diz o contrário, alguma coisa está errada. João diz, é preciso voltar, buscar a ter uma conduta correta diante do Senhor. Se nós dizemos que temos comunhão com Ele, e que andamos, mas andamos nas trevas, nós mentimos e não praticamos a verdade. Um dos ensinamentos mais importantes do ministério de Jesus foi o amor uns para com os outros. Não é verdade? Não foi verdade? Jesus se preocupou muito em ensinar os apóstolos a praticar o amor. Né? Pedro, tu me amas? Guarda as minhas ovelhas. Pedro só podia guardar as ovelhas amando as ovelhas, cuidando das ovelhas, pastoreando as ovelhas. O amor mútuo deve ser uma característica comum na igreja. Irmãos que se amam, que se cuidam e que se ajudam mutuamente. Não irmãos que se, como diz Paulo aos Gálatas, que se mordem, né? Que se destroem uns aos outros, que vivem em intrigas. João começa chamando a igreja de volta ao Evangelho, atacando ou corrigindo a conduta desses cristãos, desses crentes. Há quem diga que a igreja evangélica brasileira é uma igreja que prega o amor, que ensina o amor, mas que na prática vive uma vida totalmente egoísta. Eu vou mostrar para vocês no final um vídeo de alguém que fala isso, para fechar. Então, João começa chamando a igreja de volta a essa responsabilidade. O capítulo 5, versículo 4, deixa eu só destacar aqui alguns versículos. Capítulo 5, deixa eu ver se esse capítulo aqui é importante também, que eu destaquei aqui, versículo 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus o Filho de Deus? E aí ele vai desenvolver aqui mais a questão da doutrina da encarnação, até o versículo 21. Mas esse não é o ponto que eu quero destacar agora, esse aqui eu vou destacar mais à frente um pouquinho. Capítulo 4, né? Capítulo 4. Por exemplo, aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor, verso 8. Exato, é verdade. Obrigado. Verso 7, verso 8. Observe o versículo 7 do capítulo 4. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Lá no início, João disse, se você diz que tem comunhão com Deus, mas anda em trevas, você mente. Aquele que diz que tem comunhão com Deus, naturalmente, deve praticar o amor. Aqui ele está dizendo, aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então, João começa corrigindo essa igreja, chamando ela de volta à prática do amor cristão, a reta conduta, né? Eu estou adiantando aqui um pouquinho, a prática do mútuo amor. O capítulo 2, versículo 7, eu já li para vocês aqui, até o versículo 17, mas especialmente o capítulo 4, como nós destacamos aqui agora, a partir do versículo 7 em diante, até o capítulo 5, versículo 3, João vai desenvolver toda essa questão aqui, chamando a igreja de volta à prática do amor cristão, né? Então ele diz aqui, o versículo 10, nisso consiste o amor, em que nós tenhamos amado a Deus, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Eu acho muito, muito bonito, né? A doutrina do amor, né? A preocupação que não só Jesus teve, mas os apóstolos tiveram também, em ensinar a igreja a prática do amor cristão. É uma ênfase
que nós encontramos nas Escrituras muito importante. Por que será, né? Se nós tivéssemos facilidade de amar uns aos outros naturalmente, a Bíblia não seria tão incisiva e tão enfática com relação a isso. O verso 13 diz: nisto conhecemos que permanecemos nele, em que e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como um Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e temos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Repara, João está chamando a igreja de volta, né? É preciso amar uns aos outros. Precisamos praticar o amor de Cristo. A igreja que diz que crê em Cristo precisa viver no âmbito do amor cristão. Aqui é uma coisa muito interessante, de maneira prática. Quando nós vivemos no amor, nos preocupando uns com os outros, nós deixamos de viver uma vida egoísta. O egoísmo vem sempre contra o amor cristão, a prática do amor cristão, né? O evangelicalismo brasileiro tem caminhado nessa direção, não do amor cristão, mas egoísta. Já repararam por que a maioria das pessoas lotam as igrejas? Elas não estão preocupadas. Eu estou falando de maneira geral, contexto evangélico brasileiro. Me parece que muitas pessoas vão à igreja não porque querem amar mais a Deus, não porque querem amar mais o seu irmão, não porque querem amar mais o próximo, mas porque querem amar a si mesmo. Eu vou porque lá eu recebo isso, recebo aquilo, né? Já amam demais a si mesmo. Só vão para obter satisfação. Exatamente. Não nem para amar mais, já amam tanto. Eu vou lá para restaurar o meu casamento, eu vou lá para restaurar a minha vida financeira, eu vou lá para resolver os meus problemas. Jesus no seu evangelho está dizendo, não os meus, os dos outros. A prioridade não somos nós, não é o eu, mas é o próximo, é Deus. Não é viver para dentro, é viver para fora. Então, quando eu começo a defender coisas que não estão embasadas nas Escrituras, eu corro esse risco de viver uma vida egoísta e não na prática do amor cristão. E por último, João vai abordar diretamente a questão da doutrina da encarnação. Isso ele vai trabalhar mais diretamente nos versículos, capítulo 2, verso 18 a 28, capítulo 3, do verso 24 até o capítulo 4, versículo 6. Apenas alguns versículos aqui para destacar para os irmãos, como João aborda essa questão aqui. No capítulo 3, verso 24, deixa eu ver se isso daqui é mais claro, o verso 24, e aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele, e nisso conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Aí o capítulo 4, amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus ou não. Observe como João está chamando a igreja a estar atenta ao ensino que recebe. Olha estes que estão falando o ensinamento, trazendo um ensinamento contrário a respeito de Cristo, do que nós ensinamos para vocês. João diz, provai os espíritos. Aqui não é o espírito, é o espírito dos homens, é a intenção, é a intenção com que fala, com que ensina, né? Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. João começa a desenvolver esse ensinamento, chamando a igreja de volta ao Evangelho, a doutrina da encarnação, como ele e os apóstolos receberam de Cristo e trouxeram para a igreja, ensinaram a igreja também. O versículo 6 do capítulo 4, nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Então João está dizendo assim, aqueles que recebem o nosso ensinamento, o ensinamento de Cristo, esses são de Deus.
Aqueles que rejeitam a doutrina da encarnação, esses não são de Deus. Então, João vai trabalhar esses 3 critérios, chamando a igreja de volta ao Evangelho, porque a igreja estava perdendo o foco do ensinamento de Cristo que eles tinham recebido no início, através do próprio João, trazido a esta igreja. Bom, meu tempo está indo embora aqui. A minha pergunta: qual é o objetivo de João com esse ensinamento? Trazendo esses 3 critérios para a igreja. João se propõe a fortalecer os leitores, a igreja, no conhecimento, na alegria e na certeza da fé cristã. O conhecimento verdadeiro é fundamental. Por isso o Evangelho é fundamental. Jesus mesmo havia dito que conhecereis a verdade vos libertará. Por isso o Evangelho é tão importante para as igrejas. Para a igreja evangélica brasileira. Para a igreja protestante reformada brasileira. Irmãos, isso é mais perigoso do que parece. E mais sutil do que parece. Da igreja ou de nós corrermos o risco de perder o foco enquanto igreja, como instituição, e enquanto igreja como cristão, como filhos de Deus, individualmente, na maneira como nós aplicamos na nossa vida o que nós recebemos, o Evangelho que nós recebemos. Então João visa combater o falso ensino, e de maneira resumida ele busca então fortalecer a comunhão da igreja, chamando a igreja de volta ao Evangelho. Por isso que ele inicia o seu Evangelho dizendo o que era desde o princípio. Observe como ele termina essa introdução no versículo 4 do capítulo 1, dizendo o seguinte: essas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. O verso 3, no finalzinho, ele diz: para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Então, João busca fortalecer a comunhão da igreja, corrigindo esses problemas de relacionamento, chamando a igreja de volta à prática do amor cristão, de volta à reta conduta, viver de maneira que agrada a Deus, de maneira correta diante de Deus, para com os irmãos, para com os de fora também da igreja, nós devemos viver assim, mas também chamando de volta, tudo isso, de volta ao Evangelho. O foco principal, que é o Evangelho. A igreja de Cristo hoje não pode perder o foco do Evangelho. Me perdoe a minha superficialidade na apresentação desse tema, porque, dadas as imagens que eu queria enfatizar para os irmãos, eu acho que é importante nós termos esse contato com essas duas culturas diferentes, nesse contexto de igreja protestante reformada, de igreja cristã, na sua essência. Levando em consideração, tendo um olhar especial, um olhar mais crítico para a nossa própria igreja, a nossa própria vida, como cristãos que somos, como filhos de Deus que somos. Meus irmãos, o mundo não precisa, o Brasil não precisa de mega igrejas. O Brasil e os brasileiros precisam de cristãos que vivam as suas vidas pautadas no Evangelho, que se permitam serem, vou usar um termo aqui que é muito comum hoje, orientados, a questão da orientação, se permitam ser orientados pelo Evangelho, pela palavra do Senhor. Eu quero concluir, o reverendo Maurício não vai ficar bravo comigo, se ficar depois você pode brigar comigo, mas... o chefe é ele. Então o nosso superintendente é Neylon. Não fica bravo comigo, mas eu quero terminar aqui compartilhando com os irmãos um vídeo. Apesar do autor não ser um convertido, nem um religioso, que ele faz questão de dizer isso, mas toda a verdade procede de Deus. E o que ele fala, eu acho que cabe muito bem para esse fechamento aqui, para a minha proposta. Então, se o que eu falei os irmãos não entenderam bem, eu acho que vai nos ajudar aqui, auxiliando por ele. Então, nós temos um vídeo aí, os irmãos lá da mídia podem soltar o vídeo, não sei, eles estão... Então acompanhe aqui, por favor. Pode pôr mais som, por gentileza?
ainda está baixo. Você poderia voltar do início, por favor? Obrigado. E mais uma vez essa contradição que eu trabalhei ao longo da minha fala. É possível que nós sejamos um dos momentos mais religiosos da história humana. Haja vista a grande quantidade de manifestações, associações, instituições, congressos, etc. E para fariseus, aqueles que pagam o dízimo sobre o cominho e não entenderam o básico. Esse é o desafio contemporâneo do mundo livre. Era o que eu tinha a dizer na hora que me reservaram. Muito obrigado pela atenção dos senhores. Meus irmãos, eu agradeço a paciência de vocês. Me perdoe o horário um pouquinho avançado. Obrigado. Muito obrigado, Valmir. Que Deus abençoe muito sua vida, o ministério. Parabéns pelo aniversário lá da igreja. Leva um abraço lá para o conselho da igreja. Irmãos, vamos ficar em pé para encerrar com uma oração. Tenham todos um excelente domingo na presença do Senhor. Hoje, dia do Senhor. É dia para a prática da fé, irmãos. Todo dia é dia da prática da fé, mas o domingo é estabelecido por Deus para você guardar o coração, preparar a sua alma, preparar para receber a palavra do Evangelho. E até isso nós estamos perdendo, né? Domingo está virando dia de tudo. E para alguns casos menos do Senhor. Mas graças a Deus ainda existe, sempre existirá um remanescente fiel de Deus. Pai, obrigado porque nos chamas de volta e apresentas para nós aquilo que devemos ser. Anunciadores de Cristo e nada mais. Tem misericórdia de nossos irmãos na Escócia, de nossos irmãos em Portugal, na Ilha da Madeira, Senhor, onde o Evangelho parece ter se tornado aquela pequena árvore, aquele toco que não morrerá, porque Cristo é o Senhor da igreja. E nós aguardamos um avivamento
de nossa fé neste mundo ainda, Pai. Aguardamos a manifestação poderosa do Espírito Santo, agindo na vida dos jovens principalmente, Senhor. Levando os jovens aos lugares mais distantes deste mundo, jovens cheios de amor, cheios de paixão por Jesus Cristo e pelas almas perdidas, capazes, inteligentes, que falam várias línguas, capazes de apontar a Cristo a muitas pessoas deste mundo. E que façam isso de forma simples. Assim nós cremos que a tua igreja sempre será cuidada, porque tu és o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Obrigado pela vida do teu servo, que nos desperta com tua palavra para estas importantes características que temos que manter e preservar, e aguça o nosso desejo de ser assim. Leve-nos para os nossos lares e este seja um dia dedicado a ti. É o pedido que teu Espírito faça isto em nosso coração, em nome de Jesus. Amém.